Queremos uma lei orgânica que reforce a transparência, valorize a cidadania, incentive o desenvolvimento sustentável, defenda a saúde, a educação, a cultura, o meio ambiente e que seja o reflexo fiel da identidade do povo envirense. Portanto, o nosso trabalho durante esses 3 dias será entidades civis, as associações, fazer o que vamos mudar em nossa lei orgânica. Quero agradecer a presença de todos que se encontram aqui no plenário Chagas Vale, para juntos aqui sair, né, uma lei orgânica atualizada para que Envira continue prosperando, continue crescendo e valorizando o povo envirense, que tão aguerrido e trabalhador. No mais, muito obrigado. Quero agora convidar o relator para presidente da comissão para presidir a sessão e dar abertura oficial desta audiência pública. Convido aqui John Kennedy para tomar a presidência nesse momento. Bom dia a todos. Assim como o presidente Abraão, um momento tão importante como esse não tem como começarmos sem antes agradecer àquele que é o dono de tudo, que nos permitiu estarmos aqui nessa manhã em um momento tão importante. Portanto, eu gostaria de começar minha fala agradecendo a Deus e a presença de cada um de vocês que atendeu os nossos convites, em especial ao nosso prefeito em exercício, James França, na qual, eu cumprimento todos os demais membros do Poder Público Municipal. Gostaria também de agradecer a presença do gestor do CETAM Envira, meu pai, na qual eu cumprimento todas as demais autoridades do governo do estado do Amazonas. Eu não quero ser redundante, mas é importante ressaltar mais uma vez o tamanho da importância, né, desse momento que estamos vivendo. A lei orgânica ela foi promulgada há 30 anos atrás, 1995. Portanto, nós estamos construindo algo que com certeza se estenderá por 30 até 50 anos. Ou seja, nós não estamos construindo hoje aqui algo somente para o presente, mas para o futuro da nossa cidade. O que for debatido, o que for concretizado aqui, os benefícios, quem irá usufruir será as futuras gerações, filhos de muitos de nós, netos até. Portanto, a gente procurou ao máximo tornar esse momento mais democrático e inclusivo possível. Aqui você olha para esse plenário, a gente consegue ver representantes das mais diversas áreas da sociedade, educadores, pessoas da área da saúde, da cultura. Bom seria se a população como um todo, em sua grande maioria, entendesse o tamanho da importância que é este momento. E até mesmo os de casa. Com exceção do vereador Nonato Lopes e do Breno e do Harris, que por motivo justo
né, injustificáveis não puderam estar aqui, com exceção deles, eu lamento, né, não poder ver os demais colegas no exercício daquela que é uma função típica do vereador, que é legislar, né. Estamos tratando sobre a principal lei do município, né, e eu fico triste. Apenas o vereador Clemontes, dos que não são membros da mesa diretora, da comissão revisora, não se faz presente, né. E gostaria também de poder olhar aí para o plenário e poder ver outros representantes da sociedade. Mas vamos construir juntos com o que temos, com aqueles que estão à disposição para contribuir. A lei orgânica é o nosso alicerce, né, político, administrativo e social. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas bastante capacitadas para explanar os diversos eixos que vão ser apresentados aqui. E temos pessoas bem intencionadas, preocupadas com o futuro de Envira, que vão poder contribuir com sugestões para que possamos colher, né, frutos positivos deste momento. Do mais, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e, em nome de Deus e da lei, eu declaro aberta esta audiência pública que tratará da revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal. Senhoras e senhores, autoridades presentes, agradecemos a presença de todos mais uma vez nessa audiência. Neste momento, para darmos continuidade à programação com o início das palestras e os debates previstos, solicitamos respeitosamente que a mesa de autoridades seja desfeita. Reforçamos que todos estão convidados a permanecerem, a participar ativamente das discussões, debates, que são de grande importância para o fortalecimento desta atividade nesse primeiro período agora pela manhã, tá bom? Nossa legislação municipal e a democracia prevalece sempre no meio de cada um de nós. As cadeiras estão com nomes reservados, elas são especificamente para vocês, tá bom? Então, senhoras e senhores, neste momento irei passar a palavra ao ilustríssimo senhor Dr. Laírton, que irá fazer a exposição, a explanação da importância da revisão da lei orgânica à luz da Constituição Federal. A ele uma salva de palmas. Bom dia a todos, né? Primeiramente, quero iniciar agradecendo a Deus, né, pela oportunidade que Ele me deu de poder participar desse momento importante, né? Quero agradecer também a presença de todas as autoridades, né, convidadas que compareceram, né? Agradecer a presença de todos os vereadores presentes, né, na pessoa do presidente Abraão, bem como os representantes da comissão revisora, né? E aqui eu agradeço na pessoa do presidente, o vereador João Kennedy. E também cumprimentar a todos, né, os palestrantes e cidadãos que estão participando deste momento, né?
Pessoal, como bem destacou, né, os vereadores que antecederam aqui, a lei orgânica ela é de suma importância, né, dentro do âmbito municipal. E essa audiência pública é mais importante ainda, porque ela é um evento que abre espaço, né, para a sociedade poder participar do processo, né, para a sociedade poder participar do processo legislativo. Então, o que acontece? A Câmara, ela poderia fazer o processo de atualização sem sequer realizar a audiência. Contudo, né, a Câmara entendeu, na pessoa do seu presidente, na pessoa de todos os vereadores, né, que é de suma importância, né, a realização da audiência para que a sociedade possa não só participar, mas como esse processo tenha o máximo aí de transparência, né, e participação da sociedade. Por isso, então, né, a importância dessa audiência. E, acerca da lei orgânica em si, né, ela, dentro do âmbito municipal, como eu destaquei anteriormente, ela é a principal, né, lei do âmbito municipal. Ou seja, todas as leis municipais inferiores precisam, para ter validade e legalidade, obedecer à lei orgânica. Por isso que é extremamente necessário esse debate, porque a gente está tratando sobre a lei maior, né, do âmbito municipal, né. O Brasil, pessoal, se tratando de ordenamento jurídico, ele adotou a teoria de um jurista chamado Hans Kelsen, aonde ele, em seu livro Teoria Pura do Direito, estabeleceu que as normas de um sistema jurídico obedecem a uma hierarquia, aonde a lei maior, para ter validade, deve obedecer à lei. A lei menor, para ter validade, deve obedecer à lei maior. No nosso âmbito municipal, a lei orgânica é a lei maior. No âmbito federal, é a Constituição Federal. E, já pegando o fio da meada em relação a esse ponto, né, é importante também destacar que o Estado brasileiro, né, adotou o regime democrático de direito. O que seria esse Estado democrático de direito? É aquele Estado, pessoal, onde o povo exerce o poder, né, seja de forma direta, como, por exemplo, vocês estão exercendo aqui, nessa audiência, ou de forma indireta, que é quando ele escolhe seus representantes, né, para em seu nome atuar. E, dentro desse Estado democrático, ele é regido por normas, princípios e normas. Por isso que é chamado de Estado de Direito. Ou seja, aquele Estado que é regido por regras, por normas jurídicas. Então, dentro desse sistema, temos alguns princípios que norteiam a administração pública, né? Dentre eles, legalidade, né, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sendo que o princípio da legalidade, ele é o mais intenso, né, digamos assim, ele é o mais forte, o mais vivo na atuação da administração pública. Existe um autor, um doutrinador brasileiro, chamado Eli Lopes Meireles. Esse doutrinador, ao lançar o seu livro Direito Administrativo Brasileiro, né, estabeleceu que o princípio da legalidade ele é norteado por duas direções. Em relação ao cidadão, o cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Tudo que a lei não proibir, o cidadão pode realizar, diferente da administração pública. Ela só pode fazer aquilo que a lei determina. Ela só pode fazer aquilo que a lei prevê. Por isso, é importante essa audiência, porque aqui, né, nós iremos construir normas gerais que irão subsidiar políticas públicas para que lá no futuro a administração pública possa ter respaldo legal para executá-las, para implementá-las, em obediência ao princípio da legalidade. Então, essa audiência será de suma importância. Aqui a gente tratará de vários assuntos e eixos importantes na sociedade, né? Como, por exemplo, criança, adolescente, saúde, educação, cultura, né? Desporto e lazer, turismo, produção rural, dentre outros eixos importantes. Então, eu quero agradecer novamente, tá, a presença de todos, né, dos palestrantes, cidadãos, né, autoridades presentes. Eu acredito que esse evento irá aprofundar o conhecimento de todos nós que estamos participando, né,
E, pessoal, finalizo destacando que nós aqui, Então, senhoras e senhores, dando continuidade aos nossos debates técnicos, neste momento teremos as exposições, né, dos direitos sociais, mulher, idoso, pessoa com deficiência, povos indígenas, ribeirinhos e moradia. E, nesta vez, o nosso palestrante será o nosso secretário-geral, Marcos Venâncio, no qual peço uma salva de palmas a ele. Senhores e senhoras, bom dia a todos. Para mim é uma satisfação muito grande poder participar deste evento, da atualização da Lei Orgânica do município de Envira, né? Só me apresentando, eu sou Marcos, né? Tenho formação em Ciências Biológicas, atuei como gerente do INSS Digital do município de Envira por um bom período. Atuei por 1 ano e 10 meses também como secretário de Assistência Social do município de Envira. Fui representante de organizações da sociedade civil por um período de 17 anos, né? Para as pessoas deficiente visual, eu estou vestido de cor blusa verde claro, calça preta, sou de cor morena e uso óculos. Para as pessoas deficientes auditiva, apresento a Anaísa, intérprete de Libras e Sinais. Pode colocar aí a apresentação aí, tá, pessoal? E agora, senhores e senhoras, eu convido vocês, né, para apresentar, né, o primeiro eixo, que fala de direitos sociais, que é fundamental para compreendermos a evolução da assistência social ao longo de sua história a nível Brasil. Como nós podemos ver no slide, o direito social não é favor, não é concessão de governo, mas sim uma garantia prevista na Constituição, né? Então, ela nasceu em 1942, né, no governo do Getúlio Vargas. Nessa época, em 1942, o Brasil vivia a Segunda Guerra Mundial, né, a grande conflito de soldados. Então, a primeira-dama na época, a senhora Darcy Vargas, mediante a esses soldados, né, a vulnerabilidade dessas famílias, eles criaram o primeiro programa LBA, chamado de Legião Brasileira de Assistência, né? Então, a partir dessa vulnerabilidade das famílias desses soldados, já nascia ali um embrião do que era a assistência social em si, né? Então, o que acontecia? Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, esse trabalho social ele começou a se expandir, né? Passando de materno-infantil para famílias pobres e famílias carentes. Mas ainda não era algo de direito de todos, né? Ainda não era universal. Ainda era algo centralizado como assistencialismo, né?
Avançando algumas décadas, chegamos em 1988, né, onde foi criada aí a Constituição Federal, na época conhecida como Constituição Cidadã. Só nessa época, pessoal, a assistência social ela passou a ter direitos, né? Então, dentro da Constituição, tem dispositivos que asseguram a assistência social como um direito de todos, né? E dentro dela foi incluído a Seguridade Social, ou seja, saúde, previdência e assistência social. Formou-se o tripé, né? Então, a partir daí, ela tornou-se direito do povo. No ano de 1993, já no governo Itamar, né, foi criado a Lei 8.742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a partir daí, já nasceu também com ela, com essa mesma lei, o BPC, né, para pessoas que têm aí mais de 65 anos ou pessoas, né, que têm aí vulnerabilidade social por parte de deficiência. Em seguida, poucos anos depois, em 1995, já no governo Fernando Henrique Cardoso, né, foi criado a Comunidade Solidária. Ou seja, foi um programa também relacionado e coordenado pela primeira-dama, a Ruth Cardoso, a qual o objetivo era combater a pobreza por meio de parcerias entre governo, empresa e sociedade. Aí já começou a se expandir, né, a dividir grupos dentro de empresas, sociedades civis, né, e a política em si. Ao chegar em 2004, já na presidência do governo Lula, a gente percebe que os programas sociais eles se expandiram, né? Até então, 1995, a assistência social em si era muito generalizada, né? E aí, no governo Lula, em 2004, foi criado a Política Nacional de Assistência Social, conhecido como PNAS. Então, dentro do PNAS, foi criado o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, inspirado no SUS da saúde. Ou seja, eles meio que copiaram o sistema da saúde em si para a assistência social, para que assim pudesse melhor trabalhar e configurar o sistema. O SUS ele estabeleceu responsabilidade compartilhada entre União, estados e municípios e criou um modelo descentralizado, financiado de forma tripartite, né? Ou seja, a assistência social ela deixou de ser fragmentada e passou a ser uma política pública. Já no ano seguinte, em 2005, foi criado a NOBSUAS, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social. Dentro dessa NOBSUAS, esse documento foi essencial porque regulamentou e definiu responsabilidade de cada ente federativo, né, e criou os níveis de gestão, inicial, básica e plena na época. Então, já em 2006, tivemos outro avanço, que foi a criação da NOB-RH, ou seja, a valorização dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social SUAS, psicólogo, assistente social, né, e profissionais de referência. Ou seja, uma valorização e um incentivo, porque não é fácil, pessoal, um assistente social, um psicólogo, trabalhar dentro de uma secretaria, dentro dos departamentos, como assistência social, CRAS, CREAS, e não ser valorizado, né?
não é fácil. Então, a NOB-RH, ela veio para dar direito a esses profissionais, como realização de concurso público, né? A NOB-RH é um marco que, o que acontece? Quando um profissional de referência, ele trabalha em uma instituição, com a mudança de governo, acaba que mudando também aquele profissional. Então, a NOB-RH, ela, em virtude dos sistemas, ela veio para consolidar esse profissional, para que esse profissional ficasse responsável, independentemente de políticos, né, permanecer o trabalho. Em 2006, como a gente falou, né, a NOB-RH ela veio para valorizar os profissionais. Em 2009, foi criado a tipificação nacional. Ela é uma tipificação nacional de serviços socioassistenciais. Esse documento padronizou os serviços ofertados em todo o país. Ficou claro quais eram os serviços de proteção social básica e proteção social especial, né, como o PAEF dentro do CRAS, o PAEF dentro do CREAS, ou seja, ela chegou para dividir esses grupos, né, e também de alta complexidade. 2 anos depois, aí em 2011, na gestão do governo Dilma, foi aprovada a Lei 12.435, né, que alterou a LOAS, institucionalizou o SUAS em lei, que antes não tinha nada assegurando a questão do SUAS em si, né? Essa mudança, conforme o governo que entrava e que saía, ela não estava consolidada. Então, em 2011, ela passou a ser lei, né? Para não sofrer alterações por meio dos decretos, por meio das suas portarias, né? E em 2012, tivemos a atualização da NOB-SUAS. Ela passou por uma atualização. Essa nova versão aperfeiçoou a gestão do sistema, reforçou a descentralização, a participação social e estabeleceu regras claras para financiamento, monitoramento e avaliação. Ou seja, em 2012, os CRAs e CREAS, eles foram financiados pelo governo, Estado, União, Estado e município. O município que não se adequa a essas normas, ele perde os recursos, né? Em Vira, até na época como eu estava como secretário, o CREAS ele não é financiado pelo governo federal, pela União. Por quê? Porque quando houve a expansão, primeiro que a lei orgânica está desatualizada, 1995, como vocês vêm acompanhando, e segundo, a gente não tinha normas atualizadas para poder aderir esses blocos de recursos. Então, a assistência social hoje, muito importante o prefeito presente, porque isso vai ser muito importante, um marco para a Envira, prefeito. Porque a Envira perdeu muito recursos da assistência social do governo federal, do próprio Estado, assim como o senhor deva ter dificuldade de trabalhar recursos próprios, porque a gente não tem uma lei atualizada, vigente, que assegure esses dispositivos, né? Então, o que acontece? Envira hoje não tem bloco de recursos da União para o CREAS. O CREAS é financiado pelo Estado e recurso próprio do município. Ou seja, é preciso que faça uma atualização, já começando pela lei orgânica, para que, posteriormente, esses recursos do governo, quando houver uma expansão, Envira esteja habilitado conforme a sua quantidade de habitantes, e assim vai melhorar 100% os serviços e o recurso da assistência social. Então, 2012, a NOB-SUAS ela passou por essa atualização para justamente dividir, né, a questão de financiamento entre a instituição. Portanto, senhoras e senhores, ao percorrer essa linha do tempo, percebemos claramente a evolução da assistência social em nosso país. Ela nasceu como prática filantrópica em 1942, pela LBA, né? Em 1988, ela passou a ser um direito pela Constituição Federal de 1988.
ganhou base legal na LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, em 1993, né? E estruturou-se como política pública nos anos 90, né? E a partir de 2004, ela consolidou-se como sistema nacional por meio do Sistema Único de Assistência Social. Aqui em Vira, na época, foi criada uma lei do SUAS, porque como a lei orgânica estava desatualizada, era preciso, para garantir alguns recursos da União, do Estado e do município, ela precisava ter uma lei própria. Então, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, adaptado ao sistema SUS da saúde, uma cópia, né, para trabalhar e consolidar, foi trabalhado essa lei, mas dentro da lei, conforme a tipificação nacional de assistência social em 2009, ela tem dentro 3 segmentos: assistência, vigilância socioassistencial, gestão do trabalho e gestão da informação. Ou seja, essa lei que foi aprovada em 2024, ela ficou de fora o eixo gestão da informação. Então, é uma lei que fica inválida, ou seja, ela precisa fazer uma atualização. Não sei se tem algum representante da Secretaria de Assistência Social do município aqui presente, mas seria muito importante atualizar essa lei e incluir o dispositivo que falta para que, assim, a assistência social possa garantir os direitos, né, e realmente fazer valer a assistência em si, né? Então, esse é o retrato do eixo 1, relacionado a direitos sociais, uma trajetória de lutas, conquistas, né, que reafirma o princípio da assistência social, né? Assistência social não é caridade. Assistência social é um direito do povo e um dever do Estado, né? Então, queria passar aqui para o slide 2, por favor. Aqui tem uma prévia apresentação, pessoal. Por questões do município ainda não ter essa atualização, né, não ter essa segurança jurídica, conforme as legislações e os programas que existem hoje do governo federal, no NOB SUAS, eles falam muito de conselhos municipais, né? Os conselhos municipais, ele é um órgão muito importante. O Conselho Municipal, nós temos o Conselho Municipal de Assistência Social, nós temos o Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes, a qual está representada aqui pela psicóloga Renes, tem o Conselho Municipal da Mulher, tem o Conselho Municipal do Idoso e tem, eu não sei se na época ainda não tinha, mas é essencial ter o Conselho Municipal dos PCDs, pessoas com deficiência. Ou seja, esses conselhos, cada um deles tem a sua importância. Então, pelo fato dessa desatualização, mais uma vez, em Vira vem perdendo muito. Em Vira precisa se organizar. Em Vira precisa se adequar aos programas do governo, às legislações, às tipificações. Senão, toda vez que houver uma expansão a nível nacional, em Vira vai perecer, em Vira vai ficar de fora. E quem sofre com isso? São as crianças, são as idosas, são mães gestantes, né? Enfim, nesse quadro comparativo, no eixo base legal, na nossa lei orgânica, ela menciona assistência à população de forma genérica, conforme o capítulo 13. Né? O que falta? Reconhecimento explícito da assistência social como política pública de seguridade social, conforme a Constituição de 1988, e a Lei Orgânica de Assistência Social, no seu artigo 1º. Ou seja, os princípios da assistência social. A nossa lei orgânica não tem. No eixo princípios e diretrizes, na nossa lei orgânica cita proteção à família, à criança, idoso, pessoa com deficiência, combate à pobreza, no artigo 182. O que falta? Não prevê princípios da LOAS, dignidade da pessoa humana, universalização dos direitos sociais, respeito à autonomia do cidadão, igualdade de acesso e divulgação dos serviços e programas. No eixo Sistema Único SUAS, na nossa lei orgânica, inexistente. O que falta? A inclusão do SUAS
conforme a Lei 12.435 de 2011, organização em níveis de proteção, CRAS, CREAS, pactuações federativas, conforme a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social de 2011. No eixo estrutura municipal, na nossa lei orgânica, previsão genérica de programas sociais e albergues. Está lá no artigo 183, inciso 1º, se vocês quiserem acompanhar. O que falta? Previsão de CRAS, proteção social básica, e CREAS, proteção especial de média e alta complexidade. Porque além do CRAS, além do CREAS, vem a família acolhedora, que já é de alta complexidade. O CRAS ele trabalha com a prevenção, o CREAS com violações de direito. E a alta complexidade quando essa criança não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que acolha. Certo? Só para ficar mais claro. No eixo Conselho Municipal de Assistência Social, a gente tem o Conselho Municipal de Assistência Social, mas na nossa lei orgânica não menciona. Né? O que falta? Previsão obrigatória de Conselho Municipal, paritário e deliberação para o controle social. No eixo Fundo Municipal de Assistência Social, que é quem recebe os recursos do governo federal, do governo estadual, até municipal, não previsto na nossa lei orgânica. Ou seja, o que falta? Previsão de criação e gestão, né, do Fundo Municipal de Assistência Social vinculado ao orçamento municipal. Passa para o próximo, amigo. No eixo planejamento e gestão, não menciona plano setorial na nossa lei orgânica. O que falta? Previsão de plano municipal de assistência social, conferências periódicas, metas e relatórios ao Conselho Municipal de Assistência Social. Muitas vezes o prefeito, todo ano tem feito as conferências municipais de assistência social, mas está previsto na nossa lei orgânica? Não. Faz porque a lei federal e os marcos regulatórios, eles exigem que os municípios façam esse planejamento, essa execução. Até porque, se não fizer essa execução, o município não recebe o cofinanciamento relacionado àquele bloco de recursos. Eixos benefício, fala em assistência à população carente e ações assistenciais. O que falta? Incluir de benefício de prestação continuada do BPC-Loas, conforme o artigo 20, e integração com programas de transferência de renda, como Bolsa Família e Cadastro Único. Né? Precisa que tenha dispositivos dentro da nossa lei orgânica, porque a gente não sabe o dia de amanhã, assim como o presidente da comissão, John Kennedy, falou. É uma lei que ela pode prorrogar durante 30, 50 anos, a gente não sabe. Por isso a gente não sabe o que vem amanhã. Por isso é importante ter dispositivos que assegurem em vida e a população em geral os direitos deles, certo? Eixos serviços tipificados. Nossa lei orgânica não menciona. O que falta? A inclusão dos serviços de tipificação nacional, conforme a tipificação de 2009 e 14, incluindo os serviços do PAIF, que é dentro do CRAS, o PAEF dentro do CREAS e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. No eixo gestão do trabalho, nossa lei orgânica não trata de equipe técnica. Então, aquilo que a gente falou, precisa ter uma previsão, conforme a norma operacional básica de recursos humanos, conforme lá a NOB de 2006, equipes multiprofissionais que valorize e que eles recebam essa capacitação aos trabalhadores. Os nossos assistentes sociais e psicólogos e todos os servidores das assistências sociais não são robô. Eles também precisam de direitos. Eles precisam ser bem remunerados. Eles precisam ser capacitados. Porque quando eles têm esse treinamento, eles recebem essa vantagem, ele consegue fazer um trabalho mais organizado, com mais eficiência à sociedade. No eixo financiamento, a nossa lei orgânica só menciona recurso genérico da União, Estado para cooperação.
O que falta? Regras de cofinanciamento via blocos, União, Estados e municípios. Parceria com OSCs, que são organizações da sociedade civis, de acordo com o marco regulatório das organizações da sociedade civil, conforme a Lei 13.019. No eixo monitoramento e transparência, nossa lei orgânica não possui, né? Então, falta previsão de indicadores de cobertura, relatórios de gestão, prestação de contas ao Conselho Municipal de Assistência Social e ampla divulgação, como os boletins informativos. Dentro da NOB SUAS, quando a gente falou que a lei do município de Envira, que foi aprovada em 2024, ela não tem dispositivo que assegure a gestão da informação. A gestão da informação é isso, é a divulgação dos serviços da assistência social. Muitas pessoas falam, professor Farica, que a assistência social não faz nada. Os caras estão lá trabalhando diurnamente. O que falta? Obedecer os critérios para poder transformar esses dados em boletim informativo e divulgar e conscientizar a população. Quais os serviços são ofertados? Quais os serviços são disponíveis? Quais os resultados dos serviços que foram ofertados? Nós estamos aqui com o coordenador do Bolsa Família, o Josué, e ele vivencia, acredito eu, essa luta do dia a dia sem um boletim informativo. Hoje eu pergunto de vocês quanto que é injetado a nível federal, por meio dos programas sociais, mensal, o valor mensal do Bolsa Família. Poucos vão saber, outros nem sabem. Então, essas informações que precisam ser organizadas conforme as nossas normas, né? Pessoal, a minha apresentação relacionada ao eixo 1, Direitos Sociais, é essa parte. Se puder voltar um pouquinho lá para o primeiro slide, por favor. Eu queria só mostrar para vocês aonde que a gente parou. No caso, a lei orgânica do município de Enviro está parada aqui, ó, 1995. Ou seja, de 2004 para cá, nossa lei orgânica não consta dispositivos que assegurem o direito do cidadão envirense. Minha palavra era isso, no mais, sou muito grato e tenham todos um bom dia. Senhoras e senhores, neste momento teremos uma pausa de 15 minutos para a merenda, o toalete, né? E retornaremos às 10h15 para o nosso segundo eixo, Direito Social, Criança e Adolescentes.